Este audiobook foi gravado mediante autorização do autor e sem fins lucrativos no estúdio Monte Sião. O texto aqui apresentado é proveniente da Rascunhos Culturais, a revista do curso de letras do campus de Coxim da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Este material pode ser redistribuído livremente desde que não seja alterado e que as informações aqui citadas sejam mantidas. Flávio Adriano Nantes Nunes é graduado em Letras com habilitação em Português e Espanhol pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em Língua e Cultura Espanholas pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Estudos de Linguagens, Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é professor assistente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos culturais, ensino de língua espanhola, literaturas de língua espanhola, literatura comparada e crítica de cinema. Leitura feita por Cléso Firmino, na Casa Branca. Achei você no meu jardim, entristecido, coração partido, bichinho arredio. A minha diáspora começou há muito, que já nem me é recorrente à memória. Meu veio ancestral ficou perdido em alguma parte de uma cidade nordestina. Recordo-me que ao ver pela primeira vez a obra Retirantes de Portinari, vi-me no colo de uma das mulheres representadas. Era minha mãe. Tampouco me lembro quando nos perdemos. A nossa estrada nunca mais se uniu depois que se bifurcou. Não sei se os nossos caminhos vão se encontrar algum dia. Hoje tenho vestígios, restos, fragmentos, ficções de memórias. As ficcionalizo, reinvento, reconstruo na tentativa de lograr minha própria história, de me perpetuar como sujeito inserido. Eu vim para uma cidade que não me pertencia. Vivi o estranhamento. Era o outro no interior do não-lugar, do interstício. Dou esse nome porque eu não o reconhecia. Eram minhas fronteiras culturais, idiosincráticas e sentimentais que se alargavam para o além de. O além ou a fronteira é o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente, o novo. Na esteira dessas palavras, deu-se minha nova vida, eu nascendo de novo. Talvez seja justamente por isso que meu sobrenome, árvore genealógica, data de meu nascimento também seja representações ficcionais. Havia uma dor latente no peito. Disseram-me que era saudade, a ausência de... Mas como tal sentimento me invade se não tenho memória que traduzem a falta que sinto? Eu anseio, na realidade, o que não vivenciei. Nem tudo é anamnese. Lembro-me de uma casa branca, sala espaçosa, beliches, quintal grande com grama e árvores. Brincávamos à tarde depois da escola. Algumas senhoras nos chamavam para o banho e o jantar. Fazia o papel de mães. Sabíamos que não eram, mas as aceitávamos como tal para preencher o nosso vazio rodeado de lembranças inventadas. Notava que às vezes a casa ficava cheia, rostos novos, olhares interrogativos, pensamentos postos em tantos lugares, resquícios de uma pequena vida esparçada. Algumas tentavam um sorriso efêmero. Em outros momentos, a casa branca se esvaziava. O silêncio era sepulcral. As brincadeiras, os gritos, os cochilos noturnos, os risos abafados na hora do jantar, a disputa pelo melhor lugar na sala de televisão cessavam. Era visível o sorriso no olhar dos que iam. Também eu sorria à alegria dos meus irmãos para sufocar o choro antigo dentro de mim. Sei que pareço angustiado e vitimado, ora por mim mesmo, ora pela vida. Mas sou eu, apenas eu. Eu conheço e sempre soube de minha condição ficcional empreendida para construir minha memória. Eu a construo com escombros, dejetos, entulhos, sobras de carinhos, abraços e afeto. Não quero ser ingrato com os que me deram.
apenas sinto que não me pertencia de todo. Sentia que não pertencia a ninguém, que meus pertencentes perderam-se. Sou um ser fragmentado pela ruptura, perda, ausência. As minhas ausências sempre estão presentes. Também tinha a impressão que de fato era feliz, porque a maior felicidade é quando a pessoa sabe por que é infeliz, escreveu Dostoiévski. A minha nostalgia, melancolia materializavam-se a tal ponto que podia tocá-las com o dedo indicador. Foi peso demais para mim. Voltando à Casa Branca. À noite, quando tudo era vazio, escutava o ruído do avião, meus pensamentos o seguiam. Eu elucubrava. Onde estaria o início do meu eu, da minha história, da minha vida? Gostava de pensar que o avião poderia me levar a essas instâncias. Foi nessa época de muita solidão, naquele tempo, nem sabia o que era, apenas sentia no peito. Foi nessa época de muita solidão, em que uma das mães aproximou-se de mim com um olhar meigo e me disse: te trouxe uma coisa. Senti uma alegria. Passaram milhares de objetos por minha cabeça. Era um livro. Que frustração! Acho que percebeu em mim a decepção, mas não fez caso e me falou: sei que vai gostar. Coloquei-o debaixo do travesseiro. Em uma noite qualquer passou o avião de sempre, dissipando meus pensamentos costumeiros. Resolvi pegar o livro, olhei a capa. O nome do autor me pareceu tão raro. Iniciei uma leitura à revelia. Aos poucos fui inteirando-me de um príncipe solitário que vivia no mundo pessoal apenas seu. Quanta solidão! As noites passavam e eu seguia com a leitura. Eu lia acerca daquela vida alheia, mas para mim não era outra senão a minha. Engraçado como pensamos estar lendo o outro, quando na realidade estamos lendo a nós mesmos. Quando todos deixavam a Casa Branca, ou o nosso mundo próprio, tornava-me o príncipe solitário, senhor de um mundo só meu, soberano. Eu outra vez comigo. No entanto, um eco de sobrevivência existia em mim. Ainda hoje não sei de onde provinha. Tenho uma possível explicação. Certa vez, minha professora levou a mim e a outros alunos ao cinema. Não me lembro o nome do filme. Nunca mais consegui vê-lo. Mas uma frase ficou gravada em minha memória: há um Deus especial para as crianças. Que Deus era esse? Será que se eu dissesse que queria ter uma casa, mãe, pai, irmãos, ele me ouviria? Quis dizer a ele tudo, fazer minhas queixas e reclamações, expor as injustiças sofridas, os meus dissabores. Perguntei a uma das mães: é verdade que existe um Deus só para as crianças? Respondeu-me com uma mansidão no rosto: se existe um Deus separado para vocês, eu não sei, mas sei que se vocês pedir, te dará, porque ouve mais as crianças. Livros sob o travesseiro e orações para um Deus só meu, que me ouviria, me atenderia. Continuei com a leitura. Não foi apenas uma. A primeira foi linear. As outras, confesso, não tiveram sequência. Lia páginas marcadas, passagens, frases isoladas, mas havia para mim muito sentido. O livro me entretinha mais do que poderia imaginar. A mãe tinha razão. Ela sabia que eu iria gostar. Foi por intermédio da personagem príncipe que aprendi a conviver com a presença dos boabás. Mas convinha a mim não deixá-los grandes a ponto de sufocar meu pequeno mundo. Também foi com ele que passei a valorizar as coisas que antes me pareciam tão banais. Passei a ficar encantado com o ruído que os pássaros faziam nas árvores do quintal grande. Passei a olhar o sol de manhãzinha pela janela do quarto. Seus raios são encantadores. Um beija-flor na flor, os desenhos de nuvens, a lua, um olhar. A Casa Branca ficou por muito tempo vazia. Era meu mundo particular. Também não havia visitas. Eu era o príncipe, soberano solitário de um mundo só meu. Que inquietação, que desassossego, tudo me era tão entedioso. Meus dias eram horripilantemente, assustadoramente, todos iguais. Já não acreditava mais, havia aceitado minha condição de não pertencer. Mas nunca deixei de falar com meu Deus, o Deus das crianças. O livro não saíra mais debaixo do travesseiro, era meu melhor amigo, sempre fiel. Nunca se incomodava quando eu queria conversar, mesmo nas noites de chuvas
em que perdi o sono. Lembro-me que naquela época tinha sonhos repetidos, recortados, sem sequência nem enredo definidos. Nesses sonhos, sempre aparecia voando, brincava com as nuvens, voava em alta velocidade, ninguém me alcançava. Sentia-me tão leve, esquecia meu fardo, ele nem existia. A insustentável leveza de meu ser era substituída por matérias que não se podem mensurar, pensar, de tão leves desapareciam. Ficava assim, esparçado nas nuvens brancas, formando uma atmosfera barroca, não pelo excesso ou exagero, mas por não saber o que era nuvem e o que era eu. Imbricávamos, éramos apenas um. Numa tarde costumeira, entediado pela rotina, uma das mães acreditávamos que era a mais importante. A roupa dela era diferente das outras. Uma das mães sentou-se ao meu lado no sofá da sala de televisão e disse: "Você já está na casa há tanto tempo, faz parte de tudo aqui. Nunca entendemos o porquê de sua permanência." Eu a ouvia sem grandes pretensões e pensava: estou aqui todo esse tempo porque não querem crianças crescidas. Os afetos que devo ter em alguma parte do meu ser nunca me foram solicitados. Acho que nunca quiseram. Ontem tivemos uma visita de um casal que soube por alguém de você, continuou dizendo. Souberam de minha existência na Casa Branca, que na minha idade as estatísticas são desfavoráveis, que posso ser visto como dono de um caráter invasivo, agressivo, nostálgico. Eles querem falar com você. Na realidade, gostariam de tê-lo como filho, falou-me. Eu já nem pensava mais nisso. Já tinha internalizado o estar fora ou o estar naquele mundo só meu. Depois das apresentações formais, continuei minha diáspora. Já não me agredia os contornos que a vida dava ao redor de mim. Tudo se centrava na tentativa de preencher nossos vazios. Nossos? Sim, meu e do casal que propunha a representação do rito familiar. Há muitos anos vivi essa história montada com tantos recortes, roubos, grilagens, cópias de histórias alheias na tentativa de construir a minha. Sou constituído pelos sentimentos que permearam minha infância: a ausência, o vazio, o sulco, o estar fora, o não pertencer. A Casa Branca, meu mundo, onde era o príncipe, foi substituída por outra. Da minha cadeira de balanço, vejo que me constituo no veio ancestral para outros.